Espero que todos estejam bem. Nós vamos falar hoje, então, um pouco sobre a aula de aplicações sobre o produto escalar e o produto vetorial. São três problemas, três probleminhas, três aplicações. Não esqueçam que na lista nós estaremos utilizando o livro do Stuart, volume 2, de cálculo 2, que tem na biblioteca, tá? Então, lá no Moodle, eu coloquei para vocês um link aonde dá direto no site da biblioteca aqui da universidade, e lá vocês conseguem o livro online, tá? O livro online, a gente consegue acessar o livro online. Vamos lá. Então, assim, uma pessoa puxa em um terreno plano, exercendo uma força de 20 newtons sobre um puxado que forma um ângulo de 30 graus sobre horizontal. Ou seja, puxa uma caixa. Uma pessoa puxa uma caixa, um terreno plano, exercendo uma força de 20 newtons sobre, sobre um determinado. Deixa eu colocar aqui para carregar. Pronto. Esqueci acho que de tirar a câmera. Vamos ver. Isso. Vamos tirar a câmera que a internet fica um pouco melhor. Bom, e ele quer puxar o carrinho. Então, na verdade, seria o seguinte: uma pessoa puxa um carrinho, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. A força utilizada aqui é de 20 newtons. Aí pergunta, se determine o trabalho realizado ao puxar o carrinho, numa distância de 100 metros. Bom, aqui, gente, existe uma fórmula de física, tá? Nós vamos resolver sem utilizar essa fórmula da física, mas a fórmula é a seguinte: trabalha força vezes distância quando o ângulo é zero, tá? Quando você está puxando horizontalmente. Quando você exerce um ângulo diferenciado ao puxar, é uma dissipação de forças. Então, o trabalho vai ser módulo da força vezes força FED, né? Força vezes distância vezes cosseno do ângulo formado. Então, ficaria 20 vezes 100, 20 newtons, vezes 100, que é a distância, vezes cosseno de 30 graus. Ou ainda, o trabalho realizado é igual à área, né? No caso, não vamos usar essa fórmula de física. Vamos utilizar da onde veio essa fórmula de física, tá? Como que a gente consegue resolver isso? Então, a ideia é a seguinte: vamos pegar aqui, eu tenho o eixo XY, vamos colocar aqui nesse eixo XY, vamos colocar aqui, eu tenho uma caixa, um carrinho, vou colocar o carrinho aqui, que eu acho que fica mais fácil da gente trabalhar. Esse carrinho vai ser puxado no ângulo de 30 graus, ó, aqui, 30 graus aqui. No ângulo de 30 graus. Deixa eu colocar aqui o ângulo 30 graus. No ângulo de 30 graus. A gente sabe que a força realizada aqui é de 20 newtons. Para vocês, a setinha aqui é muito chatinho de colocar, então eu sempre vou colocar em negrito o vetor. Então, mas isso, o que é esses 20 newtons? Esses 20 newtons acabam não sendo o vetor força. Por quê? É uma intensidade. A intensidade é o módulo, é o comprimento desse vetor. Na verdade, o módulo desse vetor é 20 newtons. A intensidade, nunca esqueçam, gente. Módulo é a intensidade do vetor, é o comprimento dele. Então, na verdade, o que a gente vai ter que descobrir aqui? Deixa eu aumentar aqui o nosso comprimento do vetor, para ficar mais fácil de explicar. A gente sabe que o trabalho é força vezes distância, ou seja,
Eu vou ter que ter o vetor força e eu tenho que ter o vetor distância. E aqui eu tenho vezes, ou seja, é um produto entre dois vetores. Aqui eu tenho um produto escalar. Então, toda vez que você vai usar uma fórmula de física, se tiver aquela multiplicação que era multiplicação matemática, aqui, se a gente vai trabalhando com vetor, a gente está trabalhando com produto escalar. Tá? Então, se eu souber quais são as componentes desse vetor e quais são as componentes desse vetor, a gente consegue calcular o trabalho. Quem são as componentes? É aqui, as coordenadas x e a coordenada y. Essas são as componentes. Coordenada x, coordenada y do vetor. Então vamos ver quem que é a coordenada x do vetor. Quem é a coordenada y? Não esqueçam, coordenada x quem que é? É o comprimento do vetor vezes cosseno, ó, cateto adjacente, ó, triângulo, cateto adjacente, cateto oposto. É o cateto adjacente pela hipotenusa. Então vai ficar módulo vezes cosseno de 30. Então vai ficar 20 vezes cosseno de 30 graus, que é 20 raiz de 3 ou 10 raiz de 3. O módulo de... Quem que vai ser o comprimento aqui? Vai ser, ó, cateto oposto, hipotenusa, que é o seno. Então vai ficar o comprimento vezes seno de 30. Seno de 30 que é meio, então vai ficar aqui 10. Ou seja, eu tenho, então, com a minha força, o meu vetor força, 10 raiz de 3 e 10. Essas são as coordenadas. Então, aqui vale 10 raiz de 3, aqui vale 10 raiz de 3 e aqui 10. É isso que a gente acabou de encontrar. Então, deixa eu colocar aqui, vai. Dez raiz de 3. Aqui é 10 raiz de 3 e o outro é 10. 10 raiz de 3 e 10. No entanto, eu ainda preciso do vetor distância. Quem que é a distância? A distância é de 100. Mas a distância vai ser andada num plano horizontal. O carrinho que não é puxado na forma horizontal. Então, vai ser aqui ó, a distância de 100 metros. Vou colocar aqui esse vetor. Então, qual vai ser as coordenadas desse vetor aqui? Melhor, qual vai ser a coordenada do ponto? Vai ser x 100, porque ele vai andar 100, e a y 0, que vai estar na altura 0. E acaba sendo exatamente as mesmas coordenadas do vetor. Então a gente aplica. Fazendo isso aqui, ó, vai ficar vetor força 10 raiz de 3, 10, escalar com vetor distância, 100 e 0. Fazendo isso daqui, nós vamos ter, não pode esquecer que é elemento a elemento, produto escalar. Então vai ficar 10 raiz de 3 vezes 100, mais 10 vezes 0. Ou seja, o trabalho vai ser 10 raiz de 3 ou 1000 raiz de 3 joules. E se a gente fosse analisar, quem é esse 10 raiz de 3? É o módulo da força vezes o cosseno, que é exatamente quem? É isso aqui, ó, 10 raiz de 3. É o módulo da força vezes cosseno do ângulo. E quem que é o 100? É a distância que ele andou horizontalmente. Que é exatamente aquela fórmula da física.
Agora, o interessante aqui seria que se a gente tivesse, por exemplo, andando num plano horizontal, mas puxando no ângulo em relação àquele puxando um plano inclinado e mais o ângulo em relação àquele plano inclinado, né? Então aqui aí teria tanto a distância quanto a força teriam essas questões do ângulo. Então é bem interessante essa forma de resolução, tá? Uma outra coisa, uma outra aplicação é o cálculo da área de um triângulo. Imagine assim, nós estamos falando do espaço. No espaço, eu tenho determina a área do triângulo formado pelos pontos esse e esse. Deixa eu colocar aqui, quer ver? Vamos pegar aqui. Vou abrir o GeoGebra. Já estava instalado. Vai ter que instalar de novo. Bom, estranho. Foi no errado. Era esse que eu tinha que ter apertado, não instalador. Abrindo o GeoGebra. Aqui. Opções de visualização 3D. Esse GeoGebra aqui, gente, ele é o GeoGebra clássico, ele é livre, tá? Deixa eu colocar então. Eu vou colocar os pontos 4 menos 3 e 1, ponto entre parênteses, igualzinho que a gente digita, 4, menos 4, não, 4, menos 3, e 1, fecho parênteses e dou Enter. Tá lá meu ponto, ó. 6 menos 4 e 7, abro parênteses, 6, menos 4,7, fecho parênteses e dou Enter, olha lá meu ponto B. E um ponto C, 1, 2, 2. Abro aqui, 1,2, fecho. Se quiser renomear, basta você colocar lá, ó, tem como você renomear, mas eu não vou mexer com isso aqui não, tá? A, B, C é o ponto P, Q, R. E nesse espaço, a gente vai ter que calcular a área desse triângulo, porque aqui vai formar um triângulo, então deixa eu ligar aqui, eu quero um segmento que ligue este ponto a este ponto, deste ponto a este ponto, deste ponto a este ponto. Olha que é legal do GeoGebra. É esse triângulo, ó, tá no espaço, ó. Eu quero calcular a área desse triângulo aqui. Qual que é a área desse triângulo? Se quiser, a gente pode até fazer, sabe o quê? Fazer assim, ó. Eu vou pegar, quero um polígono daqui, aqui, aqui e aqui. É o mais interessante, ó, ele fica pintado. Ó. Eu quero a área desse triângulo aqui. Bom, para a gente fazer a área de um triângulo, seria algo um pouquinho mais complicado, porque a área de um triângulo, ele é base vezes altura dividido por 2. Tem até uma fórmula que usa o perímetro, então a gente teria que calcular os comprimentos, esses comprimentos aqui, e depois a gente faz o cálculo, mas eu confesso que eu não me recordo, tá? Então, na verdade, o que que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar o seguinte, eu posso pensar isso aqui como vetor. Como que seria como vetor? Deixa eu colocar aqui, eu quero um vetor. Eu quero um vetor saindo de A, ó,
O A é o meu P, de A para Q, e um vetor de A, de P, Q, R, de A para C. Deixa eu mudar a cor desse vetor. Deixa eu mudar a cor desse vetor. Pronto, ó. Fica mais fácil da gente enxergar. Esse vetor e esse vetor aqui. Por que que eu estou fazendo isso? Porque daí fica mais fácil para a gente trabalhar, porque daí eu consigo trabalhar com a ideia de projeção, consigo fazer um monte de coisa diferente, né? Bom, então a ideia aqui que eu estou fazendo é a seguinte. Eu estou pegando aqui um vetor. Para ficar mais fácil, acho que de enxergar. Tem esse vetor. Vou pegar um outro vetor aqui. Ó, vou falar que isso aqui é o meu vetor PQ. E o outro vetor PR. Ó, vou colocar aqui o ponto P. Acho que é melhor deixar em preto mesmo. Aqui o ponto Q. Tanto faz a ordem desses pontos, tá? Aqui o ponto R. Para a gente colocar aqui, vamos fazer de conta que esse ponto está aqui, esse está aqui, esse está aqui. Então aqui eu tenho vetor PQ. E aqui eu tenho o vetor PR. Estou colocando até em negrito para indicar que é um vetor. Vou colocar negrito e itálico. PR, que é o vetor. PR, vetor PQ. Qual que é a ideia aqui? A ideia, ó, se eu fechar aqui, eu vou ter aquele triângulo que está se falando. Deixa eu deixar um fio bem fininho, só para dizer que tem ali. Tem o triângulo. Então, se eu for calcular esse triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, é mais fácil eu pensar aqui do que eu pensar algo aqui em 3D, né? Que fica mais difícil, apesar de ser exatamente a mesma coisa. Então, eu vou ter a base, que é o próprio PQ, ou seja, é o módulo de PQ. E eu preciso calcular a altura, essa altura aqui. Eu preciso calcular a altura. Porque daí, tendo essa aqui que eu já tenho, que é o PQ, e a altura, a gente consegue resolver o problema. Mas então, antes de tudo, eu preciso calcular quem são as coordenadas desse vetor PR e desse vetor PQ. Quem que é o vetor PR? O vetor PR, quando eu tenho por dado por dois pontos, eu quero obter o vetor, é um ponto menos o outro, é o ponto R menos o ponto P. Final menos o inicial. Ou seja, vai ser 1, 2, 2, menos 4, menos 3 e 1. Esse ponto menos esse, que é feito elemento a elemento. 4 menos 1 menos 4, menos 3, 2 menos 3, 5, 2 menos 1, 1. Quem é o vetor PQ? Ó, ponto final menos inicial. Final o Q, inicial o P. Vai ser esse ponto menos este. Então vai ficar 6 menos 4, 2, menos 4 menos 3. Vai ficar mais 3, vai ficar menos 1. 7 menos 1, 6. É essas coordenadas que eu tenho. Por que que eu estou falando isso? Porque, na verdade, a gente pode tentar trabalhar o seguinte. Vamos ver aqui. Se eu tenho que achar esse ponto H,
O que que a gente pode fazer? Se eu olhar aqui, ó, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Deixa bem fininho. Ó, só aqui eu tenho um triângulo retângulo, onde o ângulo é de 90 graus aqui. Então, se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso trabalhar com quem? Trigonometria, né? Em relação a esse ângulo aqui, ó. Em relação a esse ângulo aqui. Então, fazendo trigonometria, fazendo de conta que isso aqui é o ângulo θ, vamos colocar zero, mas é como se fosse o θ, tá? Ó, o ângulo θ, eu tenho, vamos pegar aqui, eu tenho o cateto, ó, eu quero o h, para eu usar a fórmula, porque a base eu já tenho, que a base é o módulo de PQ, mas eu quero achar quem é essa altura para poder aplicar aqui para calcular a área do triângulo. Então, quem que é a altura? Eu tenho esse lado aqui. No triângulo retângulo, eu tenho cateto adjacente, eu tenho parte do cateto adjacente, o cateto adjacente é tudo, ao lado é tudo isso aqui, o PQ, não esse pedaço. Mas eu tenho o H que eu preciso encontrar, eu tenho o PR. Então, eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa. Então, o que que eu vou ter? Eu posso colocar que eu tenho que o seno de θ é o cateto oposto pela hipotenusa. Ou seja, cateto oposto H, a hipotenusa não é o vetor PR, é o módulo do vetor PR. Ou seja, eu tenho que a altura é o módulo do vetor PR seno de θ. Então, agora eu consigo. Quem que é minha área? Vai ser a base, que é o módulo do vetor PQ, que ou seja, é o comprimento desse vetor, vezes a altura. Ó, isso aqui tudo é essa altura aqui, dividido por 2. Mas quem que é PQ vezes PR vezes seno? Isso daqui nada mais é do que o produto vetorial, né? Aquela forma de produto vetorial que foi visto na aula anterior. Ou seja, a área do triângulo vai ser o módulo, vai ser o produto, vai ser o módulo do produto vetorial entre P, PQ e o PR, ou seja, melhor, a área de um triângulo é o módulo do produto vetorial entre os vetores que você quer formar o triângulo, entre dois vetores base que formam o triângulo, dividido por 2. Sabendo disso, então, quem que vai ser o P vetorial, módulo entre os vetores? Ó, eu quero a área entre esses daqui. Considero um como base, eu considerei o P, então eu fiz o vetor PQ e PR como base disso daqui, ó, esse vetor e esse. E agora a gente calcula o vetorial que vai representar exatamente a área. Então vai ser JK, coordenadas de um vetor, menos 3, 1 e 5, e as coordenadas do outro vetor, 2, menos 1 e 5. Aqui, ó, 2, menos 1 e 6. Eu troquei a linha, tem problema? Não, se você não trocar de linha, não tem problema algum. Por quê? Porque a gente está falando do comprimento aqui, isso aqui é módulo. Comprimento é sempre positivo, independente do sentido do vetor. Então, aí é só calcular. Um I menos 1 com menos I. J vezes 6 vezes menos 3, menos 18J. K vezes 2 vezes 5, menos 10K. Aí menos a fórmula, K menos 1 vezes menos 3 vai dar mais 3K, então vai ficar menos 3K, cada fórmula. Menos da fórmula, 6 vezes 5, 30i. Depois menos da fórmula, 1 vezes J vezes 2, menos 2J. Ou seja, o produto vetorial é isso aqui. Então quer dizer que é menos 31 na direção y, menos 20 na direção x, j,
menos, mais 7 em direção Z, ou seja, cá. Então, menos 31x, menos 20y, 7z. Mas a área é quem? É o módulo do produto vetorial. Então, a gente vai ter que calcular o produto vetorial, o módulo. Quem que é o módulo? É a raiz quadrada das componentes ao quadrado, dividido por 2. Então, vai ficar a raiz de 1410 dividido por 2. Ou seja, a área do triângulo é isso daqui. Então, se eu tenho um triângulo em 3 dimensões e eu preciso calcular esse triângulo, basta você fixar um ponto, pode ser esse, traça o vetor e calcula o produto vetorial desses dois vetores. A área desse triângulo vai ser quem? Vai ser o módulo desse produto vetorial dividido por 2, de forma bem mais simples. Mais um probleminha, então. Vamos colocar aqui. Determine o volume de uma caixa de lados ABC, AB, AC e AD, onde A é esse vetor, B é esse, C é esse, D é esse. E agora, como fazer isto? Bom, aqui, se a gente for fazer, a gente pode, vamos pegar aqui vamos fazer aqui também. Pegar tudo aqui, apaguei. Vamos começar tudo de novo. Eu tenho ponto 0, 0, 0. Zero vírgula zero vírgula zero, fecha parênteses, tá aqui embaixo, ó. Tem o ponto B, 1 menos 1 e 2, então 1 menos 1 e 2. Aqui o ponto B, ó, 1 menos 1 e 2. Ó. X, Y e Z. Vou deixar aqui que é mais ou menos assim que a gente deixa os nossos eixos. Nós temos o ponto 0, deixa eu ver aqui, 0, 3 e menos 1. Tá aqui, ó, onde você tá ali embaixo, ó. E nós temos o ponto 3 menos 4 e 1. 3, menos 4,1. Aqui. Ó, ponto A, ponto B, ponto C, ponto B. Ó, todos aqui, ó. Aí está falando que ele quer que transforme como lado, que tenha lados adjacentes AB. Vamos colocar aqui, tem um segmento, vai ter que ter AB, AC e AD. É um paralelepípedo que tenha esses lados aqui adjacentes. Olha só como é que vai ficar lindo. Vamos ver se aqui tem algum, vamos ver. Prisma. Cilindro. Não quero cubo, eu quero um paralelepípedo. Vamos ver se esse aqui vai. Esse não. Não, eu quero um paralelepípedo. Tem aqui paralelepípedo. Vamos ver se aqui sai de prisma. Aqui, 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 aqui. Não.
Bom, então nós vamos ter que fazer do jeito difícil mesmo. Então eu vou querer uma reta paralela a partir desse, passando por esse ponto. Eu quero uma reta paralela daqui, passando por esse ponto. Agora sim a gente consegue. Vou colocar um ponto de interseção entre esses dois. Aqui o ponto de interseção. E vou esconder. Deixa eu lembrar onde que esconde aqui. Esconder objeto. Vou esconder esse objeto e vou esconder esse objeto. Pronto, está aqui. Agora a gente consegue fazer o paralelepípedo. Bom, então tem um paralelepípedo com aqui com esse vértice, com esse, com esse, com esse e aqui a essa altura. Gente, ops, isso é errado. Então, de novo, passando por aqui, não, vamos fazer aqui, por aqui, clicar de novo. E passando aqui, passando aqui, passando aqui, passando aqui, subindo até aqui. Agora ficou perfeito. Esse é o nosso paralelepípedo, ó. Já calcula o volume disso aqui. Pode ver, ele está todo torcido. Ele não é um paralelepípedo bonitinho que vale a área da base vezes a altura dividido por 2. A paralelepípedo normal, o volume produz arestas, né? Que era da base vezes a altura, mas uma base era um lado, outro lado e a altura era essa. Mas tudo que a gente tem agora é tudo torcido. Ó. Como calcular esse volume? Aí pensando nisso para ficar de uma forma mais simples, eu pensei aqui, ó. Em vez de pensar esses vetores, o AB aqui e tal, a gente pensar eles como vetor. Então, vou colocar assim um vetor A, um vetor B e um vetor C. Como que a gente faz para obter isso daqui? Ó, e a altura disso daqui acaba sendo quem? Acaba sendo essa altura aqui, ó, né? Essa altura aqui, do eixo Z. Então, fazendo isso, como que a gente obtém o volume, então, aqui de um paralelepípedo? Vamos pensar aqui, então. Quem que é o volume de um paralelepípedo? É a área da base vezes a altura. Esse é o volume do paralelepípedo. Isso não muda. Ó. É a área da base vezes a altura. O problema é quem é a base, que aqui pode ter um paralelogramo, e a altura que não é perpendicular aqui, né? Aí gera um certo problema. Bom, mas quem que é a base? A base é esse paralelogramo aqui que a gente está fazendo. Estou pegando isso aqui como base, ó. Esse aqui, ó, como base. Ó, se eu cortar no meio, eu tenho dois triângulos. Ou seja, a área do paralelogramo é o dobro da área de um triângulo, né? São dois triângulos iguais. Então, eu posso colocar aqui que a área dessa base aqui, que é o paralelogramo, é duas vezes a área do triângulo. E quem que era a área do triângulo que a gente tinha feito? A área do triângulo, ó, vai ser duas vezes a área do triângulo. Mas quem que é a área do triângulo? Era isso aqui. A metade do produto vetorial, que a gente acabou de fazer, né? A metade do produto vetorial entre os dois vetores de base. Então, duas vezes meio, isso daqui. Então, a área desse paralelogramo, então a área de um paralelogramo, na verdade, é exatamente o produto vetorial entre os vetores que constroem esse paralelogramo. Agora, a gente tem que calcular quem? A gente tem que calcular a altura. Ó, se eu pegar aqui, eu vou ter um triângulo retângulo. Vou ter um triângulo retângulo. Aqui que vai ser 90 graus. Eu tenho que aqui a medida é o módulo de C, que aqui é o vetor C, então é o módulo de C. E eu tenho um ângulo. E aqui eu tenho altura. Então, quem que eu tenho? Ó, eu tenho um adjacente, eu quero ter adjacente, que é o que eu quero, que é a altura, e a hipotenusa, que é o módulo do vetor C. Então, eu vou ter o
cosseno. Então, fazendo aqui, eu tenho exatamente esse triângulo aqui, ó, um lado H, outro C. Vou ter que cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa, então quer dizer que o cosseno vai ser quem? A altura, que é o cateto adjacente, pelo comprimento do vetor C. A altura, então, vai ser C cosseno θ. Então, o que que eu posso tirar disso daqui tudo? Que o volume do paralelepípedo vai ser a área da base, que é isso daqui, módulo de A, módulo do produto escalar da base, que dos vetores da base, vezes a altura, que é módulo de C cosseno θ. Então, na verdade, como que você vai calcular o volume de um paralelepípedo em 3 dimensões? Independente se ele é oblíquo, não é oblíquo, de qualquer forma que ele seja. Você vai escolher 2 vetores e utiliza ele como base. O terceiro vetor vai ser utilizado para altura. Então, se eu colocasse aqui AC, seria vezes B cosseno θ, daria na mesma. Só que fazendo isso daqui, a gente tem uma outra relação. Qual que é a relação? Que o escalar entre dois vetores é quem? É o módulo de U vezes módulo de V vezes cosseno do ângulo. Vou colocar zero aqui, mas é o θ, tá? Acho que era 230. Isso, vamos colocar aqui cosseno desse ângulo aí. Deixar em negrito aqui. Era o produto escalar. Então, se eu for colocar certinho aqui, olha, esse pedaço aqui está sendo exatamente aquilo lá, ó. Isso aqui é como se fosse o vetor U. Isso aqui é como se fosse o vetor V. E o cosseno, que é o cosseno. Então, vai ficar, ó. Então, eu posso transformar esse volume num produto escalar. Então, vai ficar quem? O volume vai ser o produto vetorial entre esses dois vetores, escalar com esse, ou seja, esse aqui é como se fosse o U e esse aqui é como se fosse o V. Só que o meu U é o produto vetorial. Então, esse aqui é o chamado produto misto. Então, você aplica primeiro o produto vetorial e depois o escalar. Você escolhe quaisquer um que sejam os vetores A, B e C como base. No nosso caso aqui do problema, vamos voltar ao nosso problema, que daí agora a gente consegue resolver ele. Eu tenho aqui esses pontos, A, B, A, C e A, D. Então, quem que vai ser? Eu vou pegar então o vetor AB, o vetor AC e o vetor AD. Quem que vai ser o vetor AC? Ó, quem que vai ser o vetor AB? É o ponto final menos o ponto inicial. Ou seja, A menos, o B menos o A. Que vai ser esse ponto aqui menos esse. Menos 1, 2 e menos 0, 0, 0. O vetor B vai ser o AC. Então, vai ser o ponto final menos inicial, C menos o A. Ou seja, o C que é 0, 3 e menos 1, menos o A que é 0, 0, 0. E o vetor C, que é o AD, é o final menos o inicial. Então, D menos o A, que é o ponto D, 3 menos 4 menos 0, 0, 0. A diferença aqui é sempre ponto a ponto mesmo. Como aqui a gente tem origem, então fica a mesma coisa que o anterior. É só a gente aplicar aqui então. Quem que vai ser o volume? É o vetorial dos dois primeiros, escalar com o último. Então vamos fazer o vetorial aqui entre o A e o B. É IJK, as coordenadas do primeiro, as coordenadas do segundo. Calculo determinante.
Então eu vou ter produto vetorial menos 5 I mais J mais 3K. E agora, então, calculo o vetor, o volume. Eu só não posso esquecer que o volume é quem? O volume é um valor positivo, tá? Então, aqui no caso, eu posso até fazer de conta que é assim, ó. Não me preocupar com isso agora. É isso aqui. Então vai ficar, deixa eu tirar isso aqui também. Ó, 5. Isso aqui que era o produto vetorial, escalar com vetor C, que era 3 menos 4 e 1. Só coloquei nessa forma de representação aqui. Fazendo isso, o volume então vai ficar, o produto escalar é elemento a elemento. Produto escalar é elemento a elemento. Então, menos 5 vezes 3, 1 vezes menos 4 e 3 vezes 1. Fazendo isso, o volume vai ficar menos 16. Só que daí a gente pergunta, existe volume negativo? Não. Então significa que o volume, ele sempre vai ser um valor positivo, ou seja, tem que ser colocado em módulo, valor positivo, módulo numérico. Por isso que a gente coloca então no volume o símbolo de módulo, que daí já é o resultado numérico. Logo então o volume é 16 unidades de volume. Então vocês viram que para a gente calcular o volume de uma caixa, de um paralelepípedo, pode ser oblíquo de qualquer forma, é o chamado produto misto. Você usa duas arestas, você vai usar três arestas de formação, ou seja, três arestas que partem do mesmo vértice. Duas delas você aplica o produto vetorial e o resultado você aplica o escalar com a terceira. Quando você vai calcular a área de um triângulo em três dimensões, já vai ser como? A área vai ser, você vai ter o triângulo, você vai escolher um vértice e vai fazer saindo desse vértice em relação ao lado dos triângulos, dois vetores. Vai ser quem? Vai ser o produto vetorial, o módulo do produto vetorial desses vetores dividido por 2. Nada complicado. Então facilita bastante a nossa vida. Então é isso, gente. Obrigado. A nossa próxima aula será de nossa próxima aula será de retas em três dimensões e depois planos.